gente, meu nome é Mayara, eu sou estudante finalista do curso de Psicologia e faço parte do PEX-GT. E se você tem redes sociais, você já deve ter percebido que pessoas brancas aparecem com mais frequência em redes sociais como o Instagram e o Twitter. Houve muita discussão em relação a esse assunto, feito pelos próprios usuários dessas redes, incluindo pessoas como Joyce Best, Ed Júnior, Yuri Marçal. Houve quem ficou um pouco perdido quando surgiu a afirmação de que os algoritmos das redes sociais são racistas. O algoritmo é racista? Como assim o algoritmo é racista? Como assim um algoritmo não entende que a face de uma pessoa preta é uma face? E o que é um algoritmo? Em resumo, os algoritmos se caracterizam como um conjunto de etapas que o software tem que seguir para chegar em um determinado resultado. Os programadores eles criam estratégias para que os problemas sejam fracionados em etapas que possam ser traduzidas computacionalmente, ou seja, como se fosse uma linguagem do computador, como se fosse uma língua que o computador lê. Com isso, os dados são processados e entregues pelos computadores aos usuários. De forma bem leiga seria isso. Essa dinâmica faz com que as redes funcionem. E isso incluindo o Instagram, o Twitter. Dito isso, o Twitter ele foi acusado de utilizar um algoritmo racista para definir o corte em suas imagens na sua plataforma. Diversos testes realizados por diversos usuários, quando eles pegavam uma imagem contendo várias pessoas, independente do número de pessoas brancas e pessoas negras, o sistema sempre criava a miniatura a partir de um rosto de uma pessoa branca. Por que ele cria a miniatura a partir de um rosto? Porque o algoritmo entende que o rosto é a parte mais importante da imagem, mas porque é sempre o rosto de pessoas brancas. Já o Instagram foi acusado pelos seus usuários negros de que ele limita o alcance dos seus conteúdos, fazendo com que os produtores negros de conteúdo tenham menos alcance do que as pessoas brancas. E também relataram que as postagens feitas por pessoas pretas ou que contêm pessoas pretas são deletadas da rede com maior frequência e às vezes com critérios um pouco arbitrários, ou seja, não fica explícito o porquê aquilo fere a política do Instagram. Apesar do assunto ter ganhado a internet por agora, os algoritmos enviesados, como são chamados, não é novidade. Há anos o assunto é discutido na comunidade tecnológica, mas percebe-se que os avanços ainda são poucos, porque a gente ainda está falando disso em 2020. Um dos grandes nomes envolvidos na investigação desses algoritmos enviesados é a cientista da computação Joy Buolamwini. E é a partir do que a Joy fala que nós vamos responder a pergunta: o algoritmo é racista? Se a pergunta for essa, a resposta é simples. Não, o algoritmo não é racista. Um algoritmo racista, ele surge no momento em que ele é criado. Por exemplo, o que aconteceu com o Twitter, que envolvia um sistema de reconhecimento facial. Quando você cria um algoritmo para fazer isso, ele precisa ser apresentado a uma base de dados. E nessa base de dados vai ter fotos de pessoas. E aí ele vai começar a identificar o que é um rosto e o que não é um rosto. Agora, se esse banco de dados só tem pessoas brancas, o algoritmo vai identificar que um rosto é um rosto branco. E quando ele se deparar com uma pessoa que não tem essas características, ele não vai identificar que tem um rosto ali, ele vai ter uma dificuldade de identificar que tem um rosto ali. Por isso, os algoritmos não são racistas, e sim as pessoas que criam os algoritmos. E aí é importante a gente frisar e dar ênfase ao real problema. Porque se você pega o algoritmo de forma isolada, a resposta vai ser essa: o algoritmo ele não é racista. Mas o algoritmo ele é criado por pessoas. E essas pessoas são racistas, a sociedade é racista. Então, em uma sociedade racista, algoritmos que discriminam pessoas que não são brancas serão criados. E aí, gente, além da denúncia e da exposição dos casos como ocorreu, é preciso também que a gente se empenhe na luta para que outras pessoas sejam incluídas nesse processo. Então, pessoas negras, pessoas periféricas, LGBTQI+, mulheres, indígenas, esses grupos eles precisam estar envolvidos na programação desses sistemas e nesses espaços que são majoritariamente ocupados por homens, cisgêneros, héteros e brancos. E vale a pena dizer que o Instagram ele se posicionou em relação a isso, dizendo que a proposta da rede é justamente dar visibilidade às diversas vozes de diversas pessoas e que ele vai conduzir uma investigação em relação às denúncias e analisar vários aspectos da rede. O Twitter também se posicionou e disse que também vai investigar os aspectos técnicos dos algoritmos. Vamos fazer isso? Que legal! Confetes! Mas nem era para ser necessário fazer isso, e nem era para a gente estar discutindo isso ainda em 2020. Mas algo vai ser feito, então paciência. Agora cabe a gente esperar e ver se as mudanças vão de fato ocorrer nessas redes e que as dinâmicas irão se alterar. E você, o que você pensa sobre tudo isso? Compartilha com a gente quer saber. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. Em nome do PEX-GT, eu agradeço a vocês que assistiram e até a próxima.